Seja muito bem-vinda para o nosso encontro para falar sobre a sua necessidade, o seu movimento de auto-amor, falar da sua aceitação. Quando você se aceita e compreende que não é perfeita, que o outro não é perfeito, você começa a se acolher de um lugar muito cristalino de entender que não são as pessoas que vão realizar as suas necessidades, mas sim que você vai realizar a sua própria necessidade. E qual é a sua necessidade hoje? O que hoje você está precisando é de olhar para si, é entender que você é um reflexo das suas próprias experiências, mas que essas experiências não precisam ser somente dolorosas. Muda a lente dos seus óculos e eu tenho certeza que você vai encontrar memórias, momentos de alegria, de felicidade que fizeram também chegar até aqui. Mas você estava mais focada olhando somente para o que não deu certo, ou que no seu olhar não deu certo, ou que você construiu como expectativa não deu certo. E você precisou se reinventar, levantar. A questão maior que para ter esse auto-amor te exige coragem e mudança. A mudança para sair do lugar de dor e sofrimento. A mudança do lugar onde você já está, que você já consegue lidar com tudo que está à sua volta. Lidar com a frustração, lidar com o medo, lidar com a raiva, com a ansiedade, com as angústias, com o ressentimento, com a mágoa. Lidar com as situações que são totalmente desconfortáveis, mas que você já sabe lidar. Sabe aquela coisa assim? Seu telefone tá tocando e você não tá vendo quem é. E quando você fala assim, não vou atender. Isso já é saber lidar com o incômodo. E tá incomodando, tá doendo, tá latente. Mas toda essa energia precisa ser desprendida. Então agora o meu convite é que você tenha coragem. Coragem de dar os pequenos e os próximos passos, para que a sua evolução seja de forma realmente assertiva. E ser assertiva é também ter coragem para mudar, para fazer algo novo por você. Coragem é preciso viver para dar o próximo passo por você. Eu vou ler uma frase aqui. O medo se alimenta do desconhecido. Por isso, vencer o medo gera mais coragem. É importante. Antes de gerar mais coragem, mais clareza, é importante que você entenda quais são os fundamentos do seu medo. O que é o medo para você? O que disseram sobre medo para você? Do que você tem medo? Mais uma vez, papel e caneta na mão. Escreve do que você tem medo. Tem medo de não ser feliz? Tem medo de não realizar seu sonho? Tem medo de ser julgada? Do que você tem medo? Tenha clareza sobre o que te impede para que você consiga construir a coragem de seguir em frente. Essas questões são trazidas para que você olhe. E eu quero que você pegue uma única situação desses medos que você escreveu. Medo de não ser feliz. Medo de não me relacionar. E eu vou trazer pelo menos 2 perguntas para você refletir sobre isso. A primeira delas é: se você fizer aquilo que deseja fazer, mesmo tendo medo de fazer, olhe para essa situação de execução, de dar o primeiro passo. O que pode dar errado? Qual seria o pior cenário se desse errado dessa situação? Qual seria o pior cenário? Escreve aí no papel para você ter clareza, começar a ter clareza sobre os seus próprios medos. E se esse pior cenário acontecer, quanto tempo você demoraria para se recuperar, para se reerguer, para fazer diferente? Se você saiu de um relacionamento abusivo, quanto tempo você demoraria para restaurar a sua autoconfiança, a sua segurança de novo, para lembrar do que você gosta de fazer?
Lembra? Sem expectativa, sem o estereótipo do que o mundo traz pra você, mas sim da sua própria experiência, da sua própria vivência, da sua própria oportunidade de estar viva. E olhando para essa situação, para esse contexto dessa pergunta, o que você tem medo hoje que dê errado na sua vida? Escreve. Do que você tem medo que dê errado hoje na sua vida? Pensa sobre isso. Mas além disso, a última pergunta, que é a forma mais transformadora, que eu quero que você saia dessa cadeira de vítima da sua própria vida e se torne protagonista. A protagonista que sabe dizer não, a protagonista que começa a se colocar no lugar dela e ela começa a se empoderar dela mesma, da sua própria história. Do que você tem medo que dê certo nessa vida? Cara, se o que você mais deseja dê certo, do que você tem medo desse dar certo? Cada vez que a gente toma uma decisão, cada vez que a gente se constrói, que a gente se renova, é uma forma que eu acredito que Deus impulsiona a gente com novos sonhos. Deus, axé, mentalidade, Espírito Santo, independente do nome que você dê para a sua fé. A cada sonho que é trazido da sua alma é uma forma da espiritualidade te dizer: vamos que agora é para fazer diferente. Vamos que mais uma vez você vai vencer por você mesmo. E quer dizer que o vencer não é só alcançar o objetivo final. Vencer é vencer as próprias limitações, as próprias barreiras. Mas eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de falar que eu gosto. Se você não falar, o outro não tem bola de cristal. Se você tá num casamento e você gosta de receber presente, mas o seu companheiro, seu marido, sua companheira traz para você o olhar de que para ela presente é supérfluo, para ela o mais importante é fazer uma comida e falar: olha, tá pronta a comida. São formas diferentes de amar, de se aceitar. Pense sobre esse ato de ter coragem. E a coragem é advinda de você, de mais ninguém. Coragem de ser autêntico, de falar o que pensa. Falar o que pensa sem ferir o outro. É sobre você, não é sobre o outro. Ah, mas às vezes as pessoas não entendem o que eu falo. Você está se entendendo? Você está se compreendendo? Ou você ainda quer falar e que o outro entenda exatamente como você disse? Ou de acordo com a sua expectativa? É muito claro e comum dizer eu te amo numa relação. E você, para quem diz eu te amo, a linguagem do amor é esperar a resposta: eu também te amo. Mas se receber também. Coração não é resposta. Começa a gerar dor e sofrimento porque saiu da sua expectativa de controlar tudo. Você tem um grande poder dentro de você de controlar a si mesmo. De começar a se relacionar com você. As suas necessidades são pautadas de acordo com as suas memórias e emoções. Comece a se conectar mais com as memórias e emoções que foram boas, que foram felizes, que foram alegres. E não deixando de lado a sua própria história. Pensa que a vida é uma grande roda gigante. Um dia a gente está em cima, outro dia a gente está no meio, outro dia a gente está embaixo. E assim vai ser sempre até o final dela, ao menos dessa vida. A questão maior de quando você olha para você é desconstruir o que você trouxe como checklist do que tem que ser uma relação. Lembra que relacionamento é estar com outra pessoa, que é estar consigo mesmo. Se relacionar com outra é olhar para você e olhar para o outro e respeitar. Respeitar que ele vai ter uma outra cultura, um outro estilo de vida, uma outra forma de encarar os fatos sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre a alimentação, sobre a atividade física, sobre finanças, sobre viajar, sobre realizar sonhos. Cada um tem a sua própria realidade. Relacionar é escutar o outro na sua essência. É construir com o outro um relacionamento de olhar nos olhos e de companheirismo. E sai daquele estereótipo que o homem tem que, a mulher tem que. Sejam parceiros. Relacionamento se constrói. Ninguém vem pronto pra você, dizendo pra você: olha, cheguei. Estou pronta pra me relacionar com você.
Esquece um pouco as aparências. As aparências enganam muitas vezes. Construa o olhar de amorosidade. Seja amorosa com você. Seja honesta com você. Cada vez que você for mais honesta com você, mais vezes você vai ser honesta com o outro. A transformação de se colocar no lugar é a forma mais importante de se ver. Se enxergue exatamente como você é, para que você possa ser vista exatamente como você é, com as suas falhas, com as suas qualidades, com os seus pontos altos, com os seus pontos baixos. Mulher, você é real. Você existe. Desconstrua a ideia de que relacionamento vai parecer, vai ser. Pode ser leve, pode ser feliz. Mas se foi algo que você nunca viveu, o relacionamento feliz, leve, saudável, se foi algo que você nunca sentiu, teve a experiência de acompanhar, seja dos seus pais, dos seus tios ou de um casal de amigos realmente, lembre-se que essa barreira você vai precisar desconstruir através da sua própria decisão, através da sua tomada de coragem de mudar e de se reinventar dentro da própria relação. Acolha-se. A sua história é extremamente importante. Se você olhar para ela, você vai trazer os pontos mais altos e os pontos mais baixos que você consegue mudar primeiro por você. Não é mudar pelo outro, não é se encaixar no outro, é ser você. Quando você toma posse de você mesma, o outro começa a te observar, começa a te ver, para que você se sinta pertencente de si mesmo, para que você possa ocupar outros lugares honestos, sem querer mandar, sem querer executar. Sei que muitas vezes temos o sentimento de controlar tudo. Nós não controlamos, mas nós podemos ter planejamentos para construir novas relações, sejam amorosas, sejam no trabalho. Se você está trabalhando num lugar onde não é o melhor lugar do mundo que você gosta, honre aquela experiência e todo o dinheiro que vem dela. Você é abundante na sua cocriação. Traga isso para você. Olhe para suas amizades e entenda o que realmente faz sentido, o que realmente é uma troca, um equilíbrio. Você consegue ser ouvida? Você consegue escutar com clareza? Isso é relacionamento. Comece por você a perceber as suas próprias necessidades. Vou deixar aqui embaixo alguns exercícios, algumas perguntas para que você possa fazer com mais calma e mais clareza. Eu te vejo na próxima aula.